O cineasta alagoano René Guerra já teve diversas obras como filmes e peças de teatro premiadas, atuou também na TV como roteirista e lecionou em oficinas de arte e educação. René, como está a produção audiovisual local e como você se insere nesse contexto? Primeiro é um prazer estar aqui, estar falando sobre a arte em Alagoas, né? Eu acho que a produção local de audiovisual, ela está tendo um respiro. Pela primeira vez, eu acho que assim, com o esforço de um grupo de jovens cineastas, nós temos a Mostra Sururu, nós temos cineastas de grande qualidade, nós temos pessoas que, por exemplo, estão reconhecendo grandes nomes locais, como o Celso Brandão agora foi premiado na Mostra Sururu, que é uma mostra recente, né? Mas que, para mim, o Celso... Eu fui estudar na UFAL para ter aula com o Celso, de fotografia. Ou seja, ele já era uma referência para mim como cineasta, né? Assistindo Ponto das Ervas, assistindo Fernão Velho, assistindo Chão de Casa. Ele já era para mim uma referência como cineasta numa época que tinha uma movimentação muito grande de Super 8, que foi perdida, infelizmente, né? Onde o Festival de Penedo era conhecido nacionalmente. Então, eu acredito que a gente está num alvorecer cinematográfico. Eu penso de forma bastante positiva, porque eu não acredito que os políticos não vejam isso como uma forma de injetar um tipo de qualidade para os seus mandatos, entendeu? Assim, porque a revolução que o audiovisual em Recife gerou no Brasil, ou seja, a gente tem aqui do lado um polo revolucionário que atraiu as atenções muito para Recife, para Pernambuco, né? Assim, como a cultura, de uma certa forma. Mesmo que os cineastas fizessem filmes, isso daí é um ponto muito importante, Miguel, assim, todos os filmes dessa nova geração de Recife são críticos. E qual é então a diferença? Recife, um polo cultural, Pernambuco, um estado mais desenvolvido, primeiro financeiramente, o PIB ou a cultura? Qual é a diferença? Eu sinto que a nossa cultura é uma cultura que, pela fragmentação e pela própria história cultural, ela é mais polifônica, ela é mais diversa, ela tem uma diversidade e uma complexidade maior do que a Mama Recife. Que a gente vem dele, mas ao mesmo tempo a gente tem um traço de subversão quando eu falo das culturas populares e do se reinventar, né? Agora, existe um gesto, né? Um gesto que aqui não tem e lá tem. A classe média, a classe A, B, C, D e E, todas entendem que as culturas populares fazem parte do seu espelho e do seu olhar. Tem a sensação de pertencimento, tem orgulho de Todos ser pernambucano? Os ciclos de cinema pernambucano, ou seja, está na veia e permeava todas as classes sociais, todos os folguedos, os carnavais, a música, ou seja, assim, a arte, ela atravessa a questão de classe. Já aqui em Maceió, pela nossa cultura em Alagoas, eu acredito que essa estratificação acabou fazendo com que a cultura ficasse na senzala ou a cultura ficasse numa senzala apagada, né? Porque eu acho que os quilombolas, foi apagado, inclusive, todos os vestígios de memória da sua própria cultura africana. Então, a gente tem uma história muito mais violenta também. Uma história de opressão, né? Conversando, inclusive, com cineastas, tanto do movimento Sururu, quanto cineastas que habitam, inclusive, na publicidade, como o Pedro, diz que a elite é perversa e o político ele não entende nada de cultura aqui no Estado. E ele coloca isso com um grande problema de desenvolvimento, a exemplo do que acontece com o nosso cinema. Eu não acredito que
que eu acredito que não precisa entender de cultura. Você colocando, por exemplo, como o Vinícius Palmeira, você colocando alguém que tem acesso, que sabe, essa pessoa vai fazer uma ponte, vai fazer uma ponte entre os artistas e entre os políticos, entendeu? Assim, o que a gente precisa é de comunicação, o que a gente precisa é que os políticos, mesmo sem saber, entendam que a cultura é um pilar extremamente forte e não é turístico. É engraçado porque a maioria das pessoas relacionam peça com turismo e coloca entretenimento na Secretaria de Turismo. Não, a função do artista não é essa. Né? Citando o Galeano, que a função da arte 1, que ele diz bem assim, Santiago não conhecia o mar, aí o pai dele levou ele para conhecer o mar. Eles atravessaram dunas e quando ele chegou na frente do mar, as ondas elas estavam tão altas que o menino fechou os olhos e disse para o pai, pai, me ensina a olhar. A função da arte é ensinar a olhar. Ensinar a gente a se ver, né? Então, assim, quando se diz, esse político não entende de cultura, ele talvez entenda de administração política, ele talvez entenda de outra coisa. Agora, óbvio, você colocar Secretaria de Cultura na mão de alguém que é um empecilho na vida de qualquer artista, ou seja, assim, quando eu falo em empecilho, não é uma referência de progresso, não é uma referência de um diálogo aberto, não é uma diferença de honestidade, de respeito. Isso daí é um balde de água fria. Aí trata não só a mim, mas toda uma classe, como se a gente fosse pateta e como se fôssemos pessoas que, assim, vamos fazer os nossos acordos aqui e vamos colocar essa pessoa nesse lugar. De qualquer sorte... Que no caso, eu não gosto... Pois não. Eu estou falando da secretária de Cultura do Estado, né? Ou seja, assim, é um ponto. E é um ponto que tem que ser falado. Por que é colocado uma secretária aonde a gente não pode ter um discurso de transparência? Se a gente está pedindo, o Brasil inteiro está pedindo, está tudo. Se a arte é isso, né? Né? E aí a gente vê que dentro desses pactos políticos, né, a cultura ela é colocada como se fosse uma moeda de troca barata, partidária. Quando, ao mesmo tempo, no município, entendeu? Assim, a cultura é uma estrela. Com os editais vindo, com Vinícius Palmeira, com Era exatamente isso que eu queria dizer. De qualquer sorte, o Brasil tem mudado, né, e não é porque houve mudança no paradigma de gestão. Quero até tirar isso. Porque o artista inovou, o artista avançou politicamente também, e os editais acabou com o balcão de negociação. Os editais democratizaram. Teve um maravilhoso, né, da prefeitura, que foi o prefeito, o Rui Palmeira, o secretário, eles quebraram o balcão. Você tem que mostrar a potência de criação. Não adianta eu dizer que eu sou artista e chegar com um negócio chifrinho também, entendeu? Assim, porque eu sou artista, você me deve esse espaço. Não! Eu tenho que gerar comunicação, eu tenho que gerar reflexão. E é muito paradoxal como é que, no caso da secretaria, eu sei que parece um déjà vu, um papo que volta, vem, volta. Eu estou sabendo de um edital para cinema para o ano que vem. Eu espero que esse edital ele aconteça, porque assim, transformador, transformou Pernambuco, olhar sobre Pernambuco. E é muito doido, porque os filmes que são escolhidos são filmes que fazem crítica à urbanização, fazem crítica à megalomania. Mas é a chance de manifestação das pessoas através da arte de dizer, não, eu não concordo com isso, o que eu penso é isso. Entende? É como o teatro que já foi
tão censurado, como o cinema já foi tão censurado, a oportunidade é essa, através da arte, de dizer não. Agora, um aprendizado também constante do artista é de que ele não vive só, especialmente da arte. Ele tem que se cercar de pessoas, administradores, produtores, e que eles tenham a capacidade de fazer um projeto capaz de participar de qualquer edital, no Brasil e no mundo. Eu acho que essa profissionalização amadora, né, de amadores profissionais, participando de editais, e que a Prefeitura de Marechó, em uma discussão que nós tivemos num programa de rádio, ajudou a comunidade e ao artista a realizar projetos, porque ninguém sabia, poucos sabiam fazer projetos. E foi uma mudança, uma quebra de paradigma, como foi a quebra do balcão. Que eu acho interessante isso. Dar chance às pessoas a serem profissionais, participarem de editais e se lançarem mostrando a sua arte. Eu só queria dizer só mais uma coisa, que eu não tenho a mínima dúvida de que a gente vai chegar. De que os políticos, de que o governador, junto com a iniciativa, vai perceber, porque o Brasil inteiro está percebendo que os movimentos culturais, que não é só cinema, é teatro, é dança, os movimentos culturais, eles fazem um tipo de tsunami de movimentação e faz com que o olhar sobre nós mesmos mude. Especialmente depois da rede social. Então assim, por exemplo, o nosso nome, Alagoas, é um nome tão xingado, de uma certa forma, tão melado, entendeu? Assim, que a própria cultura, dando conta de trazer uma reflexão sobre isso, entendeu? Assim, ele pode limpar todo esse passado violento e histórico. Então, assim, faz parte do artista remexer nessa história. E a gente pode contar uma outra história a partir disso, né? Então, existe a possibilidade. Eu tenho esperança que também os artistas se unam e que a gente levante as nossas autoestimas. Porque eu acho que a gente tem um problema muito grande de autoestima aqui. O Pauta Especial de hoje fica por aqui, mas você já sabe que o nosso encontro é de segunda a sexta, às 11h30, com horário alternativo às 19 horas. Até lá!